Olá, gente. Vim aqui com mais uma palavra. Dessa vez eu vou falar sobre o rico e Lázaro. Então eu vou resumir, né, para não ficar longo. Vocês devem conhecer um pouco sobre essa parábola, tá bom? Então havia um homem rico que vivia no luxo, né? Diariamente ele desfrutava da sua riqueza, né? E havia um homem pobre, mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado na porta do rico, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. E aconteceu que o mendigo um dia morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que seria o paraíso. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ou seja, o rico foi para o inferno. Aí de lá, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os bens. Ou seja, você na sua vida, você desfrutou da sua riqueza, né? Você desfrutou da sua vida. E Lázaro não. E Lázaro não desfrutou de nada disso. Mas agora ele é confortado e você é atormentado. E além destas coisas está posto um grande abismo entre nós, de modo que os que quisessem passar de um lado para o outro, não pode. Ninguém pode passar. Porque eu tenho 5 irmãos para que eles dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Aí disse Abraão: eles têm Moisés, ou seja, eles têm a lei, eles têm os profetas, para dar testemunhos, para que eles não venham para este lugar. Então, Deus diz que ouçam os profetas, né? Que ouçam as leis. E ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. E ele disse: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Então, o que eu quero dar ênfase aqui nesse texto são esses lugares, né? O lugar que o rico foi, depois que ele morreu, se chama inferno. Abraão, o seio de Abraão, onde o Lázaro foi, ou seja, eles estavam os dois no mesmo ambiente, mesmo lugar, porém em lugares diferentes, né? E entre eles havia um abismo que separava, então nenhum poderia passar para o outro lado. E esse lugar que eles estão é o lugar onde ficam os mortos.
Então, o inferno, no Antigo Testamento, era conhecido como Sheol, né? Que é um lugar onde vivem os mortos. Está lá escrito isso no livro no Salmo 9:17, eu vou ler. Então, diz assim, né, no Salmo 9:17, os perversos se voltarão para o inferno, Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, Sheol e inferno é a mesma coisa. Também está lá no Salmo 16:10. Gente, vou pausar aqui para andar. 16:10. Porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o teu santo veja corrupção. Aonde mais? Provérbios 9:18. Vamos lá. Está escrito em Provérbios 9:18. Mas ele não sabe que os mortos estão lá e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, Provérbios 15:24 fala assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está abaixo. O inferno, ele fica no centro da terra, embaixo, provavelmente na parte de baixo da terra, onde fica o inferno, né? E lá em Efésios 4:9 também fala isso. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, o inferno, ele está embaixo. Temos outro lugar também que se chama vou ler aqui 1 Coríntios 15:55. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, Cristo, logo quando ele morreu, ele foi primeiro ao inferno, no lugar onde ficam os mortos. Ele foi até o inferno e lá ele tomou a chave da morte e do inferno. Apocalipse 20:14. Vamos ler. Então diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a primeira morte é a morte natural, que é onde a pessoa vai para o inferno. E dentro do inferno ela pode ficar ou no seio de Abraão ou no próprio inferno, que é um lugar de tormento, um lugar temporário, porque a gente vê aqui em Apocalipse 20:14 que o inferno foi lançado no lago de fogo. Então o lago de fogo aqui está falando que é a segunda morte, que é a morte eterna, entendeu? Então o inferno é um lugar temporário, onde os mortos vão ficar aguardando, os mortos que morreram em Cristo, ali no seio de Abraão, eles ficam aguardando um arrebatamento, né, para que eles sejam transformados e ressuscitados. E os que não têm Cristo ficam lá aguardando até o dia do julgamento.
onde eles serão ressuscitados para ser julgados e serem lançados no lago de fogo. Então agora nós vamos falar sobre o seio de Abraão, que é o paraíso. Está lá em Lucas 23:43. Então está assim escrito: E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então aqui ele está falando que o ladrão estaria com ele no paraíso, né? Que era o lugar onde ficam os mortos, no seio de Abraão. Entendeu? E deixa eu ver aonde mais. 2 Coríntios 12:4. Então diz assim: E sei que o tal homem, se fora do corpo, eu não sei. Se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, não posso dizer. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Então Paulo ele foi arrebatado até o paraíso, né? Ele viu coisas indizíveis que ele não podia falar. É a mesma coisa que nós vemos lá no Rico e Lázaro, né? Que o rico queria que Deus permitisse que ele saísse de lá para ir pregar aos outros, mas Deus não permitiu. E eles tinham que ouvir os profetas. E ele fala, mesmo que ressuscite alguém dos mortos, eles não ouviram, né? Ressuscitou Jesus dos mortos e muitos não estão ouvindo. Acreditam-se que os mortos não ressuscitam. Então o paraíso, ele é o lugar de descanso, onde os justos aguardam a ressurreição. 2 Coríntios 12:2-3. Então vamos ver agora o que é esse abismo que separa os dois lados, né? Que está lá em 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Ou seja, esse abismo se encontra no inferno. E os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento. Então essas cadeias de escuridão é o abismo, ali ficam os anjos caídos, né? Que Deus os aprisionou ali até o dia do julgamento. E está em Judas, no capítulo 1:6 também. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas, até ao julgamento do grande dia. Então os anjos, eles ficam nesse abismo, que separa o inferno do paraíso. Eles estão aprisionados em cadeias, um lugar de escuridão, um lugar de trevas. E nós temos também o lago de fogo, que é a segunda morte, que é a morte eterna, né? Ali serão jogados a besta, Satanás, falso profeta. Está em Apocalipse 20:14. Vamos dar uma lidinha lá. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
no Apocalipse 20:10, diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Oi! Então, Apocalipse 19:20 diz assim: e a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E o Apocalipse 21:8, para a gente ir finalizando. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis e assassinos, e devassos, e feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, gente, a segunda morte é uma morte eterna, não tem mais volta. Então, nós temos que buscar fazer parte da primeira ressurreição, né? Que é onde seremos transformados e estaremos vivendo eternamente com o Senhor, no seu reino eterno. E se morrermos antes da sua vinda, ficaremos no paraíso, onde estavam ali, onde ele falou o ladrão na cruz, né? Estaria ali no paraíso, aguardando a ressurreição dos mortos. Amém? Então, foi essa palavra que eu queria esclarecer um pouquinho, que às vezes ficam muitas dúvidas sobre esse mundo oculto aí dos mortos, né? O mundo invisível, como falam os antigos, o Sheol, eles chamavam de mundo invisível, sepultura, mundo dos mortos. Então, assim como Jesus, ele ressuscitou dos mortos, lá em 1 Coríntios 15:20, haverá ressurreição dos mortos e haverá julgamento de justos e injustos. Atos 24:15. Então, aqueles que morrem sem Cristo, eles ficarão no inferno aguardando até o último dia, onde haverá um julgamento. Ou seja, muito tempo, até passar o milênio, as bodas, ficará aguardando. E só essas pessoas que não têm Cristo, elas ficarão no lugar de tormento até chegar esse dia, o dia do julgamento, onde eles serão ressuscitados para ser julgados e decidir o seu destino. E nós, os que somos salvos, seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorificado e reinaremos com Cristo para todo sempre. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Beijo.